Fala, seu bando de viciado, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um desafio do 50 dias das séries, número 43. 42? Não, 42 já foi. Essa é 43. Isso tu disse? E é o desafio perguntando, promovido pelo canal Não Me Leve a Série, que tá promovendo esse, já encerrou esse desafio, inclusive, nós ainda estamos atrasados, mas nós vamos alcançar eles agora em seguida. E eu... Em seguida, até o fim do ano, a gente chega lá. Com certeza. E a nossa resposta de hoje é uma série que eu não entendi. Uma série que eu não entendi. Vou começar aqui com a Lijaria, que vai falar sobre a série dela primeiro. Bom, Betozael. A Betozel. minha série... Betozel. Betozel? Betozael? Betoel? Escolham nos comentários. Basicamente, assim, ó. Eu gosto de séries que eu não entendo. Tá. Se o motivo pelo qual eu não entendo a série é porque a história da série não revela todas as cartas dela de uma maneira fácil e mastigada. Tá. Então, essa série que eu não entendi não é uma maneira ruim. Tá. É uma coisa boa porque é uma das minhas séries favoritas dos últimos 10 anos, Tá. que é Le Revenant. Sim. É uma série francesa em que os mortos começam a voltar em uma pequena cidadezinha da França, começando por uma menina que morreu num acidente de ônibus e ela tinha uma irmã gêmea e ela morreu com 15 anos, se não me engano, e daí isso foi 3 anos depois, Isso. a irmã dela já tinha 18, e daí daqui a pouco ela aparece em casa sem saber o que aconteceu. Ninguém sabe o que aconteceu, ninguém sabe de onde eles vieram, mas eles não comem direito, eles não dormem direito, eles não crescem, obviamente, e eles não lembram o que aconteceu com eles. E aí aos poucos vão aparecendo outras pessoas que morreram. Tem um menino que morreu muito, muito antes dessa gêmea, tem um serial killer que morreu e voltou, e o irmão dele tá tendo que lidar com ele, e nós vemos todo esse drama envolvendo não só o mistério do reaparecimento deles, que nunca é dito exatamente porquê, Sim. mas também as circunstâncias que levaram à morte deles Aham. e as pessoas aprendendo a lidar com o fato de que toda aquela perda, aquele sentimento de vazio não foi nada. Não valeu de nada, não digo que não valeu de nada, mas Sim, foi tipo aquele vazio deles, eles sentem ainda aquele vazio, mas aquela pessoa tá ali. É. E muitas coisas mudaram na vida delas desde que aquela pessoa morreu. E tem a questão também da série, que ela tem muitos mistérios que se entrelaçam, mas que tu não sabe qual é a ligação deles. Por exemplo, eles moram numa cidade onde tem uma represa. Uhum. E aquela represa tá vazando de alguma forma e os técnicos não conseguem descobrir por que ela tá vazando. Uhum. Quando eles tentam sair com alguém dos retornados da cidade, Eles não conseguem. Eles sempre ficam presos na cidade. E a primeira temporada, que foi a que a gente viu, depois teve mais uma temporada, a gente acabou não assistindo ela, mas a primeira temporada ela acaba e tu não sabe o que aconteceu. E tu não sabe se vai ter continuação? E a princípio não ia ter, era pra ser uma temporada só. E aí depois eles fizeram umas temporadas novas, anos depois que aquela primeira temporada saiu. Acabou. Bateria. Senti um pouco. Eu perco meu fio de pensamento, né? Não perde então. Vai, mantém. Vai, mantém. Segura ele, segura o fio de pensamento. Você tá fazendo eu esquecer. Não, tô não. Que Dória. We are meant to be a colony that runs independently. Meanwhile, Britain keeps cheating on us endlessly. Essentially, it taxes relentlessly. And King George turns around and runs a spending spree. He ain't never gonna set his... Eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia por que estava acontecendo, mas eu não me importava, porque não era sobre aquilo que era a história. Sim. Era sobre as relações humanas e sobre o impacto que aquilo teve naquela comunidade, na vida daquelas pessoas e como elas reagiram a isso, tanto as vivas quanto as mortas. Até porque a gente tem a morte como uma certeza tão absoluta na vida, que quando alguém morre, alguém que a gente conhece, alguém que a gente ama morre, a gente não pensa em substituir ela, ou a gente até tem esperança assim, poxa, como eu queria ela de volta, mas aí 3 anos depois ela volta e as pessoas
não queriam ter ela de volta. Porque elas já se ajustaram à vida sem elas se acostumaram Foi com uma aquilo. perda tão profunda, principalmente pros pais dessa gêmea. Sim. Porque eles se separaram depois que ela morreu. Então, as consequências da morte dela foram tão profundas que é ainda mais chocante pra eles. Verdade. Porque eles brigaram, eles ficaram tristes, eles se separaram, isso criou uma grande cratera no relacionamento, não só deles dois, como da outra menina que sobrou. Sim. Que a volta dela foi uma coisa ainda mais chocante e injusta Pois é. dentro da vida deles. E a gente vê a diferente maneira com qual eles lidam com isso. Tipo, a mãe ficando super feliz e achando tudo as mil maravilhas, o pai ficando ressabiado e a irmã completamente Desnorteada. tipo, fugindo dela, não querendo estar nem perto dela. Sim. E além disso, tem outras coisas que lidam, né? Relacionamentos também, né? O trauma de sofrer violência, o suicídio, relacionamentos abusivos, sabe? Tudo isso. A mulher que foi tudo deixada isso. no altar pelo noivo, e aí ele volta também, e ele não lembra por que Ele não lembra que ele morreu. deixou, ninguém lembra como eles morreram, né? Pra eles continuavam vivos. Ela voltou pra casa a pé, como se nada tivesse acontecido. É uma série Então é louco. é muito boa e extremamente complexa. Eu acho que ela lida bastante com simbologia, mas como ela é uma série francesa, ela não se preocupa em te dar todas as respostas. A gente gosta disso. Com certeza. A minha série é... Tu já usou meu nome fictício? Sim. Tá, então tá. A minha série é DOA, uma série que a gente já falou aqui no canal, que muita gente gosta, que é de uma mulher que criou essa história muito conhecida, se não me engano é a dançarina? Se não me engano ela é a criadora da série. Sim, ela é a criadora da série. Que trata sobre a história, pra quem não conhece, quem não assistiu ainda, boa sorte se você quiser assistir, mas que trata de uma história de uma moça que é cega e ela volta, ela não é mais cega, e ela passou por uma experiência maluca. E aí, ela tá tentando se ajustar à vida dela novamente. Só que, na minha opinião, é uma história com muitas reviravoltas, muitas coisas interessantes, mas as soluções são tão bestas, pífias, e as respostas são tão ruins que eu acho que a gente acaba a série e a gente fica... era isso? Como assim? É bem diferente do não entender do Le Revenant, porque exatamente. tem o eu não entendo porque eles não me dão as respostas, e tem o que eu não entendo porque as respostas que eles dão não fazem sentido. E o DOA vai um pouquinho pelo lado do eles dão as respostas que não fazem sentido. Exatamente. E não é só isso, é o fato de que, assim, eles... Le Revenant conta a sua história pelos seus takes, pelos seus enquadramentos, pelos seus cenários, pela sua fotografia. Que é muito boa, pra falar a verdade. DOA quer contar uma história de uma forma visual através da dança. Da dança não, na metade ali em diante, quando eles estão no processo de desenvolver movimento corporal. Eu não vou dizer dança, eu vou dizer movimento corporal. Pra eles tentam contar a história, dar significado à história através do movimento corporal. E eu acho isso um pouco pretensioso demais também. Além de tudo, eu acho pretensioso demais. Porque daí ela vai pra um reino místico, mas daí ela quer ser ficção científica, mas ela não sabe se ela quer ser ficção científica ou místico. E quando ela tenta embolar tudo, eu acho que fica uma confusão que, mesmo quando ela se explica, a explicação dela não é satisfatória e não dá uma resposta, não dá um fechamento para aquelas histórias. Eu sei que vai ter uma segunda temporada que vai rolar ainda, que vai explicar um pouco mais, mas eu sei também que essa é uma característica dessa criadora, dessa diretora. Os filmes dela, pelo que todo mundo me contou depois, são filmes bem crípticos, sempre com umas coisas meio aéreas. Me parece que foi um hippie que fez o filme, assim. Acho que se um hippie fizesse um filme que fosse nos anos 70, eu entenderia como... Esse é um filme dos anos 70, eu entendo a ideia dele. Só que ela tem muitos elementos modernos que eu acho que não se encaixam. Sim, eu acho que a série se perde no momento em que ela tenta fazer a gente acreditar que o sobrenatural é verdadeiro. Porque eu acho que enquanto a série é essa personagem tentando lidar com o trauma que ela sofreu e se ajustar à nova vida e ajudar esse grupo de pessoas que foi atraído a ela usando essa fábula de que ela era filha de um mafioso russo e que ela foi sequestrada e que ela era cega e depois ela foi curada e tal, usando isso como uma forma de lidar
com as coisas que ela não consegue lidar Sim. frente a frente. E quando eles tentam nos dizer que aquilo é sobrenatural de verdade, aí a série se perde toda. Ela perde tudo aquilo Sim. que ela construiu de verdadeiro. Até é uma dúvida que deixa na série durante muito tempo é se ela tá falando a verdade ou se ela tá mentindo. Se tudo que aconteceu com ela realmente aconteceu, ou ela inventou aquela história, ou enfim, mas alguma coisa aconteceu, porque a gente sabe que ela era cega mesmo, ela não enxergava, ela voltou a enxergar. E a forma como ela conta do período que ela passou em cativeiro e a forma como ela fugiu, ou como ela escapou de lá, não fecha como uma forma... Dá pra ser explicado como uma forma real, mas a gente começa a ser levado a entender que não, é uma coisa sobrenatural. E a gente tem aquele final apoteótico, ridículo, pretensioso, que é eles dançando durante o tiroteio na escola, que eu acho que foi a parte mais patética do filme. E aí ela finalmente se encontrando na outra dimensão com eles. Que eu fiquei tipo, que, cara, não faz sentido nenhum essa série. É um bolo assim, parece uma pessoa assim que eu vou mostrar como eu sou inteligente pras pessoas, mas eu vou pegar elas eu vou enganar elas, eu vou ser esperto. E pra mim isso soa como pretensioso. Eu detesto coisas que são pretensiosas, sabe? Me lembra um pouco Vanilla Sky, que é aquele filme assim que tu... Nossa, fede assim olha como eu sou do Tom Cruise, né? Vanilla Sky do Tom Cruise. O outro é Open Your Eyes, né? Abra seus olhos. Mas é um filme que ele cheira muito a querer ser cult. Essa série cheira muito a querer ser cult, a querer ser diferente, diferentona. Misael, e eu acho que ela solta... Tu tá me dizendo que ela tava querendo subverter expectativas, Misael? É isso que você tava falando? Ela quer subverter ela expectativas? quer subverter expectativas, que nem o Ryan Johnson, e ela falha miseravelmente que nem o Ryan Johnson no Last Jedi. Então, enfim, deu aí pra mim. Eu acho que é uma série bem... Eu achei ela ruim, além de tudo, mas eu acho que essa questão toda aí de ela querer soar mais do que ela é a pior parte dela. E no final a gente não entende bosta nenhuma. Verdade. Essas são nossas séries que a gente escolheu pra essa resposta. Uma pergunta difícil que fez a gente pensar bastante. E as próximas eu sei que vão ser mais complicadas ainda, mas a gente tá pronto pra responder esse desafio. Passa lá no Não Me Leve a Série, dá uma olhada nos vídeos do Misabeto e da... Lijaria. Não, não foi Lijaria. Ela é a Marilígia. É a Marilígia, isso. A Marilígia e o Misabeto. Então, nossos nomes falsos. Passa lá, dá uma olhada nas respostas deles, dá uma olhada no pessoal que tá fazendo esse desafio também, a gente tá quase terminando ele. E se você não viu, dá uma olhada nos outros também, responde, deixa sua resposta aqui, que sério você não entendeu bosta nenhuma. Até mais, pessoal! Tchau, tchau!